e para Latinoamérica. Efectivamente, não é um acaso o que aconteceu na Venezuela. É um plano bem traçado, com uma folha de ruta bem estabelecida, que começou em 1999 com a chegada de Chávez. Chávez chegou na Venezuela em um momento de crise onde os preços petroleros tinham decrescido, caído muito bruscamente no mercado venezolano. Venezuela é uma economia petrolera, obviamente. Olá, eu sou Vitor Cosme, falando com você sobre, como sempre, falando sobre a vida nos negócios e também falando sobre esse negócio chamado vida. E hoje eu não poderia deixar passar a oportunidade de trazer uma pessoa incrível, que é o Vitor Villarreal. O Vitor Villarreal tem uma história de empresário, tem uma história de empreendedor, tem uma história de realizador de coisas. Agora, talvez hoje ele queira falar um pouco mais de coisas que estão acontecendo nesse momento num país aqui pertinho chamado Venezuela também, né, Vitor? Então, Vitor, bem-vindo. Se apresenta para o pessoal aqui. Obrigado, Victor. Uma honra, primeiramente, estar com vocês aqui, estar com você neste programa maravilhoso que tenho certeza que vai ser um sucesso em todo o Brasil e no mundo. Agradecido por esta oportunidade. Bem, eu sou um cidadão qualquer, venezolano, que, como muitos, teve que emigrar a buscar outros horizontes no mundo e, por sorte, tocou o Brasil. Ok? Situações da vida, quando decidimos sair da Venezuela há 16 anos atrás, e perdoem meu português, ainda tendo 16 anos morando parcialmente aqui no Brasil. Eu vim com minha família em uma decisão de vida que tomamos de um momento a outro, porque a insegurança na Venezuela era bastante forte no momento. Era uma situação onde o sequestro e o terror se sembrava na população venezolana. Faces de um governo ruim que sembrou de muitas maneiras terror na população venezolana, alimentando o sequestro, alimentando bandas mercenárias que cumpriam uma função de aterrorizar a população. E nós fomos tocados por isso e tocou sair de lá há 16 anos. Por sorte chegamos aqui no Brasil, por sorte tocou este país maravilhoso, com braços abertos, que recebeu a gente de uma maneira muito, muito especial, uma maneira realmente afetiva, acolheu a gente, conseguimos amigos maravilhosos, contando a Victor entre eles e a Rita. E começamos esse processo que nunca é fácil, que é morar em outro país, sair de seu ambiente controlado. Conta um pouquinho. Lá você tinha negócios, né, Vitor? Eu tinha empresa na Venezuela. Eu sou empresário desde muito jovem, desde muito temprano. Comecei no empreendedorismo. E tinha 3 empresas na Venezuela, todas vinculadas com o mundo logístico, que estavam indo bastante bem até um determinado momento na Venezuela, onde a insegurança se apoderou de tudo, da empresa, da família, de tudo. E bastante para contar em mundo de empresa também, mas hoje nos concentramos no mundo da política e do que está acontecendo, do acontecer na Venezuela, não? Porque eu entendo que as coisas não são assim, né? Não acontecem de uma hora para outra. Essas mudanças que vão acontecendo na sociedade, até chegar num grau de insegurança que você tem que deixar o seu país de origem, o seu país do coração, não é uma coisa que
que acontece assim, a partir de hoje tudo ficou ruim. É uma coisa que vai acontecendo, né? Porque acho que isso é uma aula pra gente, que às vezes isso pode estar acontecendo embaixo dos nossos olhos e a gente não tá vendo, porque cada dia é um dedinho a mais, cada dia é um degrauzinho, cada dia é mais uma coisinha, e quando a gente vai ver, você tá numa situação insustentável, né? Como foi isso? Como é que foi essa construção desse poder que acabou gerando uma situação insustentável para se morar lá, para se empreender, para se ter negócios? Bom, é uma pergunta bem interessante e a resposta é muito extensa, obviamente, Victor, porque o que tem acontecido na Venezuela, que é um modelo que se está extendiendo por América Latina, que intentaram implementar em muitos países da América Latina, em uns tem dado certo, em outros está em caminho, e por isso vale muito a pergunta sua, é muito oportuna, porque realmente pode ser esclarecedora para o povo brasileiro e para Latinoamérica. Efectivamente, não é um acaso o que aconteceu na Venezuela. É um plano bem traçado, com uma folha de ruta bem estabelecida, que começou em 1999 com a chegada de Chávez. Chávez chegou na Venezuela em um momento de crise, onde os preços petroleros tinham decrescido, caído muito bruscamente no mercado venezolano. Venezuela é uma economia petrolera, obviamente, e se viu muito afetada por o caso da queda de preços de petróleo. Ainda apesar de isso, a economia estava golpeada, mas tranquila. As instituições funcionavam, as escolas funcionavam, os hospitais funcionavam com Que tinha um problemas. lastro de tudo que o petróleo já tinha deixado como instituição no país. Exatamente. Né? Como serviços públicos. Né? E de uma época de ouro de democracia que começou a decair com o movimento dos preços do petróleo também e com erros políticos que obviamente cobram seu preço no tempo. Mas era uma democracia sólida que foi estremecida por la presencia de Hugo Chávez, que comenzó con un golpe de Estado, donde falló, y luego dieron a oportunidad y a grande democracia de Venezuela ainda, este cara tendo dado un golpe de Estado, dio a oportunidad de él se presentar a una elección y ganó abrumadoramente. Y ahí él comenzó con un plano bien establecido, una folha de ruta bien establecida para demolir as bases do sistema democrático, hasta que consiguió el establecimiento de una asamblea constituyente, que fue a cabeza do sistema democrático na Venezuela. O cara estableció a democracia bajo su conceito, bajo su poder absoluto. Ele nombrou todos os poderes da república, tribunais, Força Armada, os organismos de controle institucional do governo quedaram em mãos dele e ele conseguiu fazer o que queria. Aí começou uma rota mais acelerada de transformação hacia o socialismo, que constitucionalmente ele chamou um referendo em um momento determinado e o povo rechazou a ideia de socialismo na Venezuela. Ele perdeu esse referendo, mas ainda assim ele fez o caso omisso do referendo e estabeleceu a Venezuela como uma república socialista. Okay? Por quê? Porque tinha todos os poderes nas suas mãos. Ele não tinha nenhum tipo de controle, não tinha nenhum organismo que falara: você não pode fazer isso, você não pode passar por cima desse referendo que o povo, no qual o povo votou porque não queria ser um socialismo. E aí começou o desastre na Venezuela. Foi se incentivando. O primeiro que um governo deste tipo toca são o aparato produtivo de um país. Ele começa a destruir toda a empresa produtiva, porque ele precisa que o cidadão comum precise da bolsa. Então, qualquer empresa que gere trabalho, gere riqueza no país, é um inimigo potencial para ele, ele tem que destruir. Ele começou com um sistema de expropriação dessa empresa, de destruição da empresa produtiva,
cortar créditos, cortar cualquier cosa que pudiera ayudar a una empresa a salir adelante. Y posteriormente, simultáneamente, comenzó con un proceso de destrucción do aparato, do sistema educativo do país. Porque un povo educado é um inimigo do socialismo. Okay? E começou a cambiar os pensos das escolas, o sistema de enseñanza foi mudado totalmente, foi destruído. Começou a criar um monte de universidades que não serviam para nada, perdonem a intenção. Mas isso não parece, isso que você está me falando é uma coisa assim que parece ser tão óbvia e o povo não estava enxergando, porque eu entendi que ele chegou ao poder de uma forma legítima, fez algum referendo em que ele foi derrotado, mas ele continuou sendo eleito até um momento em que ele falou: agora não, as eleições vão ser do jeito que eu quero. É isso? Porque eu não tenho exatamente um conhecimento. Sim, não, foram uma série de coincidências muito oportunas para ele. Bien, ele ganhou as primeiras eleições na Venezuela, sem dúvida. Um cara que tinha um carisma bastante especial. Esse carisma foi acompanhado também por um incremento no preço do petróleo. Quando Chávez chegou ao governo, o preço do petróleo estava por el orden dos $9.75 o barril. 2 anos depois, o incremento nos preços do petróleo foi brutal. O cara foi favorecido por a coincidência, por a casualidade, e o preço do petróleo chegou a estar em um momento determinado $140 o barril. A riqueza que o cara administrou foi incrível. Isso deu a ele para comprar militares, para comprar políticos de oposição, para comprar tudo o que se oponia a ele. O cara foi comprando. E seu maior cliente que tinha que comprar para ele fazer tudo isso era a sociedade, o povo. E o cara repartiu muito dinheiro em bolsas, em programas absurdos que não deixavam nada para o país. Mas não era o que ele queria, deixar algo no país, ele queria simplesmente controlar o pensamento das pessoas. E mientras que o povo está recebendo dinheiro, Víctor, lamentavelmente, se não é cego... É uma fácil massa de manobra, né? É fácil cego. Ele não enxerga nada do que não quer enxergar para que não tirem essa bolsa dele. E é claro também, em qualquer sociedade em que existe um desejo de perpetuação no poder, eu não entendo, estou aqui já admitindo a minha ignorância, eu não entendo de política, mas eu estou falando de questões óbvias, assim. O que me parece é que, onde existe um desejo de perpetuação de poder, os projetos acabam sendo ligados muito mais à perpetuação do poder do que ao bem-estar do país. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, num caso, de novo, quando você tem esse desejo e a tua meta é essa perpetuação, você vai juntando ao seu lado não pessoas também que querem o bem para o país, mas pessoas que querem, de alguma forma, fazer negócios para facilitar essa perpetuação do poder. Então, o que acaba acontecendo é que vai mudando o entorno e onde você tem a competência passam a ter os interesses. É isso? Totalmente, Víctor, totalmente. E entendendo que o caso, você começa a contar isto como uma história qualquer e você começa a hilar a história de diferentes maneiras. Ok? Eu comecei de um jeito, mas se voltar atrás, você entende que este é um guião que não se escreveu na Venezuela, um guião escrito por os cubanos, que eram comunistas profissionais e que sempre tuvieron na vista a conquista da Venezuela. Porque ele sabia que com a riqueza petrolera da Venezuela, seu projeto podia crescer e se expandir por América Latina, que foi o que aconteceu com o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é outra das aristas de todo este projeto perverso que existe na América Latina, do qual o PT forma parte. Por isso, o Brasil tem que estar atento também com o que ocorre aí. Esse projeto escrito por Cuba que se implementou na Venezuela
É um projeto que tinha um guião muito bem escrito, que tinha salas situacionais para monitorear as variantes que iban se creando y tenían personas muy expertas y muy inteligentes operando. ¿Ok? Por eso ese esquema de destrucción del aparato productivo, del sistema educativo, a conquista de la población con bolsas, todo eso forma parte de ese guión. ¿Ok? A corrupción do estamento militar, que era tradicionalmente una defensa del sistema democrático en Venezuela, fue muy fácil para ellos por dos razones. Primero, porque Chávez era militar y conocía el pensamiento militar y sabía cómo corromper el efectivo militar. Y segundo, porque tenían mucho dinero para corromper. Entonces, esa corrupción comenzó por otorgar obras bajo la administración de los militares, sin control ninguno. Y ellos hacían la vista gorda, esquecían, no veían nada de lo que los militares estaban haciendo. Ellos sabían que los militares iban a robar. Y ellos lo que hacían era levantar expedientes a los militares para luego controlar a ellos. Y ahí comenzó la transformación total del país. Teve muchas etapas. Fidel y su equipo cubano siempre tuvieron dentro de sus ideales que el jeito de destruir el imperio americano era con droga. Entonces ahí entra otro factor del cual Chávez y el estamento militar pasaron a formar parte, que era o narcotráfico, afiliación con la guerrilla colombiana, con el tráfico. Aprovecharon el proceso de pacificación en Colombia, trajeron a los guerrilleros colombianos para el Forte Tiuna, que era un mayor forte militar, donde se instalaron y vivieron por varios meses mientras negociaban el proceso colombiano. Y ahí comenzó una parcería muy interesante entre los militares venezolanos y el cartel colombiano. Eso que misteriosamente se llama, o comúnmente se conoce como cartel dos soles. Y se llama cartel dos soles porque en Venezuela los militares tienen soles, los generales tienen soles para identificar el rango. 1, 2 o 3 soles o 4 soles, depende de su jerarquía. Y eso fue básicamente lo que aconteció. Y lo que tenemos hoy encima es producto de todo esse origen nefasto que estou contando. Agora, eu vou até trazer de uma história que você está tendo a generosidade de contar e que parece ser clara para a gente, que a gente quando está vendo também só a notícia, aconteceu tal coisa, aconteceu tal outra, são fatos isolados, como quando a gente vê um quebra-cabeça de 1000 peças e você vê duas peças que parece que elas não têm conexão porque elas fazem parte de uma coisa maior. Depois que passa, fica fácil da gente enxergar como você está fazendo essa gentileza de contar para a gente do passado. Mas aí o Chávez se foi, veio Maduro, e agora parece que a gente está vivendo um outro momento lá na Venezuela. Parece que hoje, aquele cidadão comum, que ele estava achando que ele quando aconteceu a chegada do Chávez, isso parecia fazer sentido para ele, a situação econômica não estava boa, depois o Chávez navegou nessa alta do petróleo, as coisas também foram indo, mas de repente dá a impressão que a mágica começou a não fazer mais sentido. E agora parece que o cidadão já não está mais aguentando essa situação. Como que estão as coisas hoje lá? Quais são as notícias que vêm de lá? Porque a gente aqui está sempre sendo abastecido por um tipo de mídia que nem sempre é a mais correta, nem sempre é a mais fidedigna, né? Bom, efectivamente, Víctor, esse processo é um processo de 25 anos que tem passado por diferentes etapas e diferentes protagonistas. A partir da morte de Chávez, o protagonista passa a ser Maduro. Maduro é um cara com um perfil totalmente diferente ao de Chávez. Tinha sido canciller de Chávez, foi presidente do Congresso, foi um cara sempre com uma participação importante dentro do sistema chavista, mas é um cara com muitas limitações de oratória,
un cara que no tuvo ningún tipo de formación. Cara era motorista de ónibus en la línea do metrô de Caracas. Era sindicalista allí, ahí se formó. Y hizo fue educado por los cubanos, él fue convidado por los cubanos en ese proceso de formación permanente que los cubanos tienen para formar personas adeptas a sus ideales y a su proyecto, y sembrado en Venezuela para entrar en ese proceso revolucionario que terminó con la llegada de Chávez al poder. Maduro llega, un cara totalmente diferente a Chávez, con un jeito de conducir o país totalmente diferente, muito mais ordinário que Chávez. Chávez tinha certo estilo, Maduro ser muito mais, como se chama isso acá? Carisma. O Chaves tinha esse carisma, esse magnetismo, e entendo que o Maduro não. Ele... Exatamente. E começa um processo de declive na democracia da Venezuela. Lamentablemente, nossa democracia, nossa oposição sempre foi sembrada pelo chavismo e construída por el chavismo. O chavismo alimentava a oposição que ele queria ter, que era obediente a sus intereses, y muchos de los candidatos presidenciales que llegaron fueron caras que eran financiados por el chavismo. Eran por obligación o por devoción miembros del chavismo, nuestros candidatos opositores, esos caras en los que nos creímos en algún momento. Y son cosas que no es que yo sabía previamente, sino que se va identificando, ¿no? Este es un proceso donde yo no soy político, ni politólogo, ni nada por el estilo. Soy un cara simplemente que ha vivido un proceso, pasado por todas esas etapas, perdido mucho en ese proceso perverso que Venezuela vivió, y você vira un estudioso del sistema. Você aprende a fuerza, ¿no? Nuestra posición siempre fue permeada pelo chavismo. María Corina Machado, que posteriormente vino todo el tema de sanciones, que fue lo que terminó de destruir el sistema productivo en Venezuela, porque PDVSA convirtióse en el primer sustento de Venezuela. Cualquier otra empresa productiva de cualquier otro tipo fue destruida por ellos mismos. Cuando los americanos aplican las sanciones contra Venezuela, los caras fican como rey desnudo, ¿no? Fican na rua. Fue bien abatida Venezuela. Comienza un proceso bien sangriento en 2017 con la llegada con una elección que perdieron ellos y que no quisieron aceptar a pérdida de la elección del Congreso. Comienza un protesto muy fuerte en Venezuela. Morre mucho estudiante, mucha gente honesta, gente boa que fue perseguida por los cuerpos de seguridad del Estado y fue muerta. María Corina Machado era uno de esos partícipes de la oposición, que fue tal vez la única mujer que ha tenido una de las pocas políticas que han sustentado una posición completamente inflexible y recta en contra del sistema chavista. Y ella nunca fue dejada porque los opositores, o Maduro pagaba a los opositores para bloquearla, hasta que en esta oportunidad no consiguió evitar, e a mulher, se não chegou ela, chegou... Mas não foi ela a candidata da oposição. Mas ela foi a candidata realmente da oposição. Ela foi uma eleição primária, ganhou por um número importante de votos, mais de 2,5 milhões de votos. Uma eleição que sem nenhum tipo de respaldo de nenhum organismo, ela conseguiu fazer de uma maneira admirável e votou uma parte importante da população venezolana. E isso deu, se bem ela estava impedida de entrar na eleição, ela tinha o respaldo moral para convertir-se na líder da oposição. E isso foi o que aconteceu. Ela se convirtió na líder da oposição,
tentou ser elegida candidata. O governo bloqueou ela porque tinha medo dela. Ela nombrou a Corina Lloris, uma professora muito renombrada lá, como sua candidata para representar. O governo fixou a vista sobre esta mulher, começou a impedir a entrada de ela, impedir a meter. E não se deram conta que por detrás chegava Edmundo González, que era também um aliado de Maria Corina, mas eles não prestaram atenção porque era um bobocinho, ¿eh? Um homem aparentemente inofensivo, que não tinha nenhum, não representava nenhum tipo de risco para elas, e permitiram a inscrição dela. Aqui no Brasil a gente chama boi de piranha. Ela foi o boi de piranha. Ela passou aqui, foram todos por lá e o cara passou o rio sem que a piranha voltasse. Sem que fosse olhar. Exatamente foi o que aconteceu. Foi uma jogada maestra da oposição, liderada por Maria Corina, que é uma mulher muito bem estruturada, uma mulher fascinante, com um plano de voo bem estabelecido, até que conseguiu o que queria. Ela logrou a eleição, logrou colocar testigos em todas as mesas eleitorais, em toda a estrutura do conselho, e ela conseguiu, apesar de que não quiseram dar as actas para ela, eles conseguiram fotografiar muitas das actas e lograram conseguir 84% das actas eleitorais na Venezuela, que dão, sem dúvida, o triunfo de Edmundo González. Então, é uma mulher com muita tenacidade, com uma planificação estratégica increíble, com uma estrutura mental muito bem estabelecida, um plano de voo. É a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Exatamente. É isso aí. Bom, e aí? Mas aí os fatos dizem que o candidato da oposição ganhou, mas aí veio o resultado final e fala que não. Aí é uma novela em desenlace. Ela tem ganado, Venezuela tem ganado algunas, a Venezuela democrática tem ganado já algunas batalhas. Países importantes como Estados Unidos, como Unión Europea, como Argentina, países democráticos de América, 17 países de América Latina ya reconocen a ella, a Edmundo González, como si bien no reconocen directamente como presidente, como hizo Estados Unidos y Argentina, reconocen que la elección fue fraudada. Y es un golpe muy fuerte para o socialismo, para o Maduro. É um golpe que, ainda que Brasil, México e Colômbia estão tentando dar um jeito para apresentar de outra maneira, é impossível. O triunfo foi demoledor, o jeito em que essa mulher conseguiu, ou a oposição venezuelana conseguiu demonstrar o fraude eleitoral, é um golpe do qual Maduro não vai se recomponer. Agora me conta, quais são as perspectivas de futuro? O que pode acontecer lá? Como te falo, eu estou uma novela em desenlace. Ainda faltam alguns capítulos desta novela que vão acontecer em breve e que vão a produzir um resultado. Eu não tenho a menor dúvida de que Maduro vai sair. Eu posso até assegurar que isso vai acontecer, porque o cara quedou totalmente desprovisto de legalidade. O cara fica em um canto, sozinho, ameaçando. Entrou em uma fase de ameaça irracional sobre a população, sobre o venezuelano, que o mundo está assistindo tudo isso. No tem Lula, ni AMLO, ni el presidente colombiano como justificar a categoría de amenazas que está lanzando contra la oposición. Cualquier sistema democrático, cualquier país medianamente
sério e democrático tem que reconhecer que Agora, o cara fez um fraude. O problema é que para o país esse momento também é grave, porque um país com um governo errado é uma coisa muito ruim. Agora, um país com um governo desgovernado é pior ainda, porque aí eles devem estar fazendo qualquer acordo, qualquer coisa para tentar se perpetuar, fazendo acordo com talvez as pessoas com menos dignidade que podem ter. Que son usualmente las que han mantenido o sistema de gobierno durante los últimos años. Só que eles todos los días pierden mayor legitimidad. Víctor, en un cuartel, el cuartel más importante de Venezuela, de militar, que tenía mesa electoral, porque un militar en Venezuela vota, les dieron esa prerrogativa de voto que un militar venezolano en la democracia no tiene. ¿Ok? Les permitieron un militar votar. Y en esa institución, la oposición tiene acta de votación de esas mesas. De 4.000 y tantos militares que votaron, 3.000 votaron por Edmundo González y 1.000 por Maduro. Entonces, mesmo com todo esse aparelhamento que aconteceu, até os militares... E o medo que o militar tem, porque é um cara que está sendo seguido permanentemente. Tá. Mas o voto, en el momento, es segredo. Entonces, eles consiguieron se expresar. 4.000, de los 4.000 y pocos militares, 3.000 votaron a favor de Edmundo González y 1.000 y pocos por Maduro. Entonces, você ve que os militares têm uma posição também, porque eles comem, porque eles vivem, porque eles têm família, que sofrem tudo o que o povo venezolano está sofrendo. São seres humanos. E, tarde ou temprano, isso vai cobrar. Vai passar uma factura para Maduro, porque esse militar de base que não está comprometido com o chavismo, que não cobra os favores que cobra a dirigência militar, vai tomar uma decisão. Claro. É isso aí. Puxa, é apaixonante essa história, porque ela ajuda a explicar muita coisa. Isso realmente é sempre incrível. Agradeço muito você ter vindo. E eu sempre termino a nossa conversa com 2 perguntas. E hoje eu vou terminar com 3 perguntas. E primeiro vão ser as 2 de sempre. Apesar de hoje a gente não ter falado sobre negócios, mas talvez a tua visão, com tudo que você viu, à medida em que você teve a experiência na Venezuela, como empresário, como empreendedor de sucesso, depois você viu a vida em outros lugares, viveu em outros lugares, o que você tem para dizer sobre a vida nos negócios? A vida no negócio é apaixonante, a primeira coisa que posso falar. É um desafio permanente, onde você tem que ser muito criativo, onde você tem que ser muito ágil na toma de decisões e tem que se formar bem para ter sucesso. Você pode ter grandes ideias, você pode ter um resultado muito bom de início num negócio, mas se você não se prepara para soster ele no tempo, você vai ter problemas em um momento determinado. Mas, sem dúvida, é isso. É criatividade e é paixão. Né? Paixão e criatividade. E a que costuma ser a última pergunta, mas hoje vai ser a penúltima. E o que você tem para dizer sobre esse negócio chamado vida? Pode ser palavra ou palestra. Você fica à vontade. E sobre esse negócio chamado de vida, o que você tem para dizer para as pessoas? A vida é apaixonante. A vida é maravilhosa. Momentos difíceis na vida, onde você acredita que a vida fechou a porta e você vai passar muito trabalho para reconstruir sua vida, você se encontra com uma sociedade como a brasileira. Você se encontra com oportunidades como que este país maravilhoso dá para a gente e você consegue com muita facilidade se recompor e seguir adelante. Então a vida é maravilhosa. Isso é tudo o que eu tenho que dizer. Não importa o difícil que seja, o desafio que a vida coloca para você na frente, se você tem fé e se você quer sair adelante, você vai conseguir. É isso aí. E a última pergunta, para saber para que eu torço agora. Porque imagina
que dê tudo certo e que o Maduro acabe saindo da Venezuela. Você vai voltar para lá e vai largar a gente aqui no Brasil? A verdade é que vontade não falta. Eu ainda tenho minha casa na Venezuela e mantenho ela em pé. Tenho parte de meu negócio, o que ficou dela, os pedaços que ficaram estão ainda lá. E teria como voltar para a Venezuela, mas a vida vai, à medida que você vai disfrutando ela e vai construindo ela, a vida vai abrindo novos horizontes. Eu hoje estava assistindo um vídeo de meus filhos, minha filha com ano e pouco e meu filho com 4 anos, tocando cacerola em Contra de Chaves, há 20 e poucos anos atrás. Hoje minha filha tem 24 anos, é profissional, graduada em uma excelente universidade aqui no Brasil e trabalhando. Meu filho em uma excelente empresa. Igualmente meu filho é formado aqui no Brasil em uma extraordinária universidade, tem um trabalho extraordinário aqui no Brasil, tem namorada já aqui no Brasil que está pensando dar o seguinte passo. Então você se pergunta, além disso, minha família tem se venido reduzindo, minha mãe morreu, familiares, meus irmãos saíram da Venezuela. Então você fica com muito pouca gente na Venezuela e você fala, aí você se pergunta onde é meu hogar hoje. Meu hogar é Brasil. Então tá bom, já sei para que eu vou torcer. Vitor, muito obrigado por essa conversa, obrigado por essa aula de política, sociedade, mudanças. É realmente uma coisa incrível que a gente pensa que está tão longe e às vezes está embaixo do nosso nariz. Não, Victor, é uma aula de vida. Não foi política, foi vida. É o que a gente, minha esposa, eu, meus filhos, tocou viver. E a todo o povo venezuelano que tocou sofrer todas as desventuras desta mala decisão que em um momento determinado tomamos. É isso aí. Obrigado, Vitor. Obrigado a vocês e espero vocês na próxima. Até já. Obrigado, Victor.